capítulo 4, aonde começa o ministério de Jesus, aonde tudo quando começa, essa palavra está nos afirmando que Deus existe. Deus existe. Aqui na palavra de Deus, no livro de São Mateus, como eu acabei de falar, no seu capítulo 4 adiante, nós vamos ler e entender o que o Senhor deixou na sua palavra para a gente meditar, santificar na presença dele. Vamos ver o que Jesus ele passou. Diz assim, seu capítulo 4, seu verso 1. Muito forte. O tema é a tentação de Jesus. Para o dia de hoje eu trago a tentação para os que estão crente em Cristo Jesus. Para os crentes de hoje. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: Tu és o Filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondeu, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Vamos ler de novo aqui. Deus lançando daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E tomar-se-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus também: Está escrito, não atentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-se todo o reino do mundo e a sua glória dele. Disse-lhe: Tudo isso está escrito. Se prostrai e me adorai. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Só o Senhor teu Deus adorará, e só ele servirei. Verso 11. Então disse o diabo. Então o diabo o deixou, e eis que chegou os anjos e serviram. Aleluia. Glória seja dado a esse nosso Deus. A ele seja dado
a esse Deus todo poderoso. Nós vemos que Jesus, o nosso Deus todo poderoso, ele foi tentado pelo diabo. Nós vemos os manjares do diabo que ele trazia para Jesus no deserto, aonde o seu pai levou para o deserto para ser provado. E ele foi aprovado, ele foi tentado e venceu o diabo. Trazendo para o dia de hoje, muitas vezes nós vamos para um deserto que o Senhor nos leva e nós perdemos a sua ligação com o Pai, perdemos aquilo que o Senhor nos colocou no deserto, porque no deserto é o lugar aonde há sequidão, aonde há sol, aonde não tem água. Deserto já está dizendo que é deserto, ou seja, sequidão. E quando o Senhor nos leva para o deserto, nós não sabemos aproveitar o deserto que Ele coloca. Uma coisa é você ir para o deserto, outra coisa é Deus colocar você no deserto. O deserto que Deus coloca, Ele mesmo colocou, Ele mesmo tem o poder de tirar nós do deserto. Mas quando nós vamos para o deserto, é quando nós estamos cheios de picuinhas, de mal conversação, com sua mente perturbada, que nós falamos até mal dos nossos irmãos. E nós perdemos o direito de receber aquilo que Deus nos ortogou. Em que Deus ortoga, Deus ele assina embaixo com sua caneta de ouro. E quando ele assina, ninguém mais pode apagar. Só mesmo o Deus poderoso, ele pode apagar o que ele escreveu. Mas Deus não faz isso, porque quando Deus faz, ele cumpre com sua palavra. Então Deus levou teu filho para o deserto, para ele ser tentado. E lá em frente ao diabo, ele vê o diabo face a face e começa a mostrar para Jesus o que Jesus poderia fazer. Deus poderia fazer aquela pedra se transformar em pães, mas Deus, com a sua palavra, ele não pode revogar o que o Pai ortogou. Se ele conseguisse Jesus a fazer o que ele queria, Jesus seria vencido, mas Jesus não pode ser vencido porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então o diabo projeta para ele que aquelas pedras se transformassem em pães. O próprio Jesus chega para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Talvez você não esteja entendendo. Ele está dizendo: todas as palavras contra ti não prosperará. Ele está dizendo que toda palavra mal preferida contra você que segue a Jesus, ele está dizendo que o diabo ele não tem poder sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, quando Deus ortoga a fazer algo, devemos acreditar, confiar, porque ele colocou no deserto, ele pode mudar a situação. Quando ele muda a situação, é porque foi aprovado por Deus. Você vê que o próprio Jesus, ele foi várias vezes atentado pelo diabo. Ele não deu ouvido. Sobre a palavra, ele vencia. Sobre a palavra, ele vencia o diabo. Assim também somos nós.
Quando o diabo projetar algo para você, vá até a Deus, pergunte a Ele se é para fazer ou não, porque Deus jamais vai deixar você confundido, Deus jamais deixará você só. Deus só quer que você abra teu coração, porque Deus, quando está no controle, Ele acaba com aquele que o diabo tem projetado. Deus manda dizer nesta tarde para você, que Ele dará as palavras sobre os seus lábios, porque quem ortogou foi Ele, só Ele pode mudar a tua situação. Então toma posse nessa tarde, é sobre a palavra que nós temos o poder da palavra está nas nossas mãos, e quando nós agarramos essa palavra, nós estamos seguros na mão do Criador. Então nessa tarde, aqui no cantinho da Bíblia, aonde nós se achegamos para dar uma palavra nessa tarde. Então toma posse, que Deus abençoe, feche seus olhos, vamos pedir força ao Criador e vamos estar encerrando, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Feche seus olhos, fala comigo nessa tarde agora, fala para Deus, fale para Deus agora, porque Deus, Ele tem seus meios de trabalhar. Grandioso Deus, Pai querido e Pai amado, Pai, nesse momento, Deus, eu apresento, meu Deus, essa live nesse momento e glorifico o Teu nome nesse momento, ó Deus. Toma a direção, dá força, dá vigor a essa pessoa, meu Deus, que está fraco. Como o Senhor, meu Deus, ensinou que no deserto que nós vencemos, é no deserto que não tem água, não tem sol, não tem amizade, não tem ninguém que possa ajudar a não ser o Criador. Deus, que o Senhor, meu Deus, coloque nós no deserto, mas que o Senhor venha fazer nós ser aprovados por Ti. Meu Deus, todas as armas forjadas com Teus filhos não prosperará, porque uma vez o Senhor colocado no deserto, só o Senhor tem o poder de tirar. Então abençoa cada pessoa que ouviu esta oração, fortaleça cada um que ouvir, que não sejam as minhas palavras, mas sim a Tua palavra, registrada no livro de Mateus, capítulo 4, aonde o Senhor foi atentado, provado e vencido todas as tentações. O Senhor venceu, nós também podemos vencer. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, guarde essa palavra no teu coração. Deus abençoe. Tchau.